Você já deve ter ouvido falar no movimento ágil, né, por aí, que isso se aplica às organizações que nasceu na área de TI. O meu objetivo aqui é trazer um pouco do o que é o ágil e como aplicar para o dia a dia. Primeiro falando o que não é ágil. Ágil não é necessariamente fazer mais rápido, embora seja um dos objetivos do ágil, claro, a gente acelerar o processo. Como é que ele surgiu? Olha, quando eu trabalhei na área de recursos humanos, por exemplo, eu fui cliente da área de TI. Eu pedi um sistema de TI para fazer uma determinada função de recursos humanos, de avaliação de desempenho, etc. A TI foi lá, fez a leitura. E como é que foi o resultado? Veio um sistema bastante complexo. Vamos dizer que eu precisava de um carro de 4 rodas, mas eu não soube pedir isso, porque nós não somos especialistas em pedir, né? A gente tem uma ideia do que a gente quer, e veio o quê? Um carro com 8 rodas e uma esteira ligando as. É um negócio super complexo que atendia o problema, mas podia ser muito mais simples. Como é que então o ágil ajuda a gente? A TI foi a primeira que descobriu isso. Em vez da gente fazer um super briefing no começo, ficar um tempão sem se falar, e depois vem lá um produto que é hiper complexo e às vezes não atende ou atende mais do que precisava, enfim. Vamos fazer mais iterações. A essência do ágil é a gente fazer mais iterações para oferecer alguma solução para alguém. Eu não estou falando que isso é só para a área de TI. Qualquer área, por exemplo, a área de recursos humanos, ao trabalhar com os clientes internos, pode fazer exatamente isso. A melhor forma da gente ver isso visualmente, eu vou trazer para vocês uma imagem que eu adorei, que eu encontrei recentemente. Olha que interessante. Na parte de cima, o Not Like This é o não ágil, é o modelo de cascata, por exemplo, de desenvolvimento. Você vê lá uma rodinha, depois você vê 2 rodinhas conectadas a um chassi, mas isso também não é útil. Depois você vê uma carroceria montada em cima das rodinhas, mas que não dá para dirigir, que também não é útil. E finalmente um carro, que aí é útil, você consegue transportar e resolver o problema de transporte. Agora olha a figurinha de baixo. Começou com um pedido de transporte, veio um skate. O skate é o famoso MVP, Minimum Viable Product. É aquilo que não é o produto final, mas é assim, ó, tá aqui um protótipo para ver se isso aqui está na direção certa, é para ver se está na direção certa. O skate não está na direção certa, faltava alguma forma de dirigir o skate. Então, na segunda iteração, com o retorno do cliente, já veio o patinete, já com a possibilidade de dirigir. O cliente já começou a ficar mais feliz. Na terceira, já veio a bicicleta. Opa, já sofistiquei mais. Na quarta, a motocicleta, enfim, a moto. Então, o que a gente está vendo aqui? As diversas iterações. Em cima não havia interação, era só você receber o briefing e some e depois aparece com o produto. Na de baixo você vai construindo o produto. Por que é melhor essa alternativa de baixo, segundo os idealizadores do movimento ágil? Porque com essa forma você consegue, por várias iterações, economizar energia. Você o tempo todo está checando com o cliente. Ela parte da premissa de que o cliente ele não consegue expressar tudo o que ele precisa. Então a gente precisa interagir com ele até que ele chegue. É isso que vai atender minha necessidade. Então a gente vai ajudando o cliente a descobrir a necessidade dele ao longo do processo. E não pressupor que ele sabe todas as necessidades, vai lá, traz a solução e depois você fez um negócio hiper complexo e caro e não precisava de tudo isso. Então, meu objetivo aqui não é falar de Scrum, das várias ferramentas, isso tem outras formas da gente aprender, mas é trazer a essência do movimento ágil e como é que você aplica isso no seu dia a dia. Você tem que prestar algum serviço, você tem que trazer alguma solução. A filosofia ágil diz, faça mais iterações, crie um protótipo simples, gerencie a expectativa, fala para o cliente, olha, não é o produto final, é só por exemplo, você vai fazer uma solução que envolve um aplicativo de celular. O que eu já vi algumas empresas e algumas pessoas fazendo é pegar, em vez de já desenvolver o aplicativo, fazer telas, desenvolver as telas e mostrar para o cliente, olha, dessa tela aqui passa para essa, depois passa para essa, dependendo do botão que a pessoa apertar. É mais ou menos isso que a gente está buscando.
Então, com isso, você economiza muito tempo de desenvolvimento, porque você já corrige os erros logo no começo. Beleza? Então, espero que você aprenda um pouquinho hoje a trazer o movimento ágil para a sua vida e não pensar que isso é só para grandes empresas ou só para TI.